Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui, e qual o conteúdo de hoje? O jogo da vida, que pode ser que inclusive você esteja perdendo no jogo agora. Pô, não sabia. Se você está em desvantagem nesse jogo, esse vídeo é especialmente para você. Mas se você também está ganhando, esse vídeo também é para você, porque a vida é como a bolsa de valores, o mercado variável. Às vezes você está lá em cima e às vezes você vai ficar aqui embaixo. Então no vídeo de hoje a gente vai entender o porquê muitas vezes as pessoas que são justas, que fazem as coisas certas, não prosperam, não vão para frente, parece que tá com o freio de mão puxado, e as pessoas que não são tão calorosas com a moral e a ética, elas prosperam, elas frutificam, realizam seus sonhos. Então, muito mais do que entender o porquê que estas coisas acontecem neste mundo, neste jogo da vida, a gente vai entender o que você pode fazer para mudar esta situação. Porque embora você possa estar hoje em uma posição desvantajosa na sociedade em relação aos seus sonhos, né, que você está muito distante dos seus objetivos, você pode fazer uma coisa para mudar. Então, só antes da gente começar, já dá um like aqui caso você goste do vídeo, só caso você goste, tá? Se inscreva no meu canal também para não perder nenhum dos vídeos que eu estou postando com todo o carinho do mundo semanalmente, exclusivamente para o seu coração, tá bom? A gente tem dedicado bastante tempo a isso e eu espero que esteja ajudando vocês demais. Tenho recebido bastante feedback que me dá mais força, que me dá mais motivação para eu continuar, tudo bem? Então, sem mais enrolação, bora para a mensagem. Então, na vida, tudo o que começa de um jeito, dificilmente termina do mesmo jeito. Aí você deve estar me perguntando, como assim? Você está querendo dizer que não pode haver constância? Não, pode haver constância, deve haver constância. Só que mesmo que uma pessoa comece a trilhar um caminho e ele chegue na conclusão deste caminho, da mesma forma, do jeito que ele terminou, ele não estava exatamente como começou. Houve uma trajetória, um amadurecimento, uma iluminação, ele se melhorou, ele teve erros, ele teve fracassos, ele superou todas essas dificuldades, venceu o desejo de desistir, para então, muito mais com seu caráter forjado, ele chegou ao seu objetivo final. Você percebe então que mesmo as pessoas que começam e conseguem realizar aquilo que começaram, ela não chega da mesma maneira, ela chega muito mais aperfeiçoada. Mas o que a gente vai falar hoje é que geralmente quando uma pessoa começa com muito gás, um gás em demasia, dificilmente ela chegará com todo esse gás no final. E a gente vai entender agora o porquê. Então, é semelhante à academia. Imagina que você chega lá para malhar e já começa pegando a maior carga que você consegue suportar, fazendo menos repetições. Se você já começar arrebentando tudo, no final do seu treino, você já não vai estar aguentando mais nada. Você vai ter levado o seu corpo à exaustão no começo. Tem o resultado disso, é claro, só que você vai terminar muito exausto. Qual que é o correto? Em muitos casos, né, que varia de treino para treino. Você vai pegando menos peso com maior quantidade de repetições. Você começa pegando mais leve e vai aumentando até onde o seu corpo aguenta. Quando você chega no final do seu treino, que você está pegando a carga máxima, entende? Então você teve 1 hora para trabalhar o seu músculo. Se você já começa trabalhando ele com a potência máxima, no final do treino você não vai estar pegando mais nada. Na vida não funciona de maneira diferente. O que acontece? Os atores, os artistas, os cantores, os atletas, todas essas pessoas famosas começam batendo a cabeça lá no céu. Começa com potência total, energia máxima, só que com o tempo eles vão caindo a energia, eles vão caindo a potência. E aí quando chegam na meia idade, eles simplesmente desaparecem, se aposentam. Não estou querendo dizer que isso é uma coisa ruim, pelo contrário, ele se esforçou bastante na juventude, então merece mesmo se aposentar e curtir aquilo que trabalhou, né, para conquistar. Mas você percebe que essas pessoas que dão energia total
total, acima de todas as outras pessoas, elas não chegam na velhice com o mesmo gás, com a mesma potência. E um exemplo para a gente usar aqui é o da supermodelo Gisele Bündchen. Ela começou a desfilar com 15 anos de idade. E aí, simplesmente em pouco tempo, ela ultrapassou todas, praticamente todas, que vieram antes dela. E até hoje, é difícil a gente falar que teve alguém que teve mais brilho que a Gisele Bündchen. Quando ela desfilava, ela não simplesmente caminhava, ela brilhava. Ela nasceu para aquilo, ninguém tinha dúvidas disso. Porém, quando que ela se aposentou? Aos 34 anos de idade. Inclusive, até ela mesma falou que, segundo a visão desse meio que ela atuava, era ainda nova, ela poderia ter mais alguns anos para frente. Mas como ela usou toda a sua energia, toda a sua beleza com muito ímpeto, logo no começo, ela quis parar mais cedo. Porque sempre quando você coloca muita energia em algo no começo, você fica sem para o final. E agora é que a gente vai entrar para a aplicação da mensagem. E você vai começar a entender como que isto impacta profundamente a sua vida. Salomão disse assim: "O caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia." Ou seja, as pessoas que servem a Deus são completamente diferentes das pessoas do mundo. Eles começam com a vida travada, com o freio de mão puxado, nada dá certo, leva anos para conseguirem alcançar o seu objetivo inicial. E nós temos a exemplo disso José do Egito, que ficou preso até os 30 anos de idade, só para começar a viver de verdade após os 30. Nós vemos como Davi, outro exemplo, que também ficou sendo perseguido por Saul até os 30 anos de idade. Ele recebeu a profecia que seria rei aos 15, aos 17 anos, só que levou 13 anos de luta, 13 anos de trabalho e de fuga para que isso acontecesse. Então é completamente diferente das pessoas que hoje que se tornam milionárias com 20 anos de idade. Só que qual que é a diferença? Que quando estes homens alcançam a realização dos seus sonhos, permanece para sempre. Você percebe que a prova de José durou até os 30 anos de idade, só que ele foi governador da maior terra do mundo até os 110 anos. Ele morreu sendo governador, ele não se aposentou, ele não foi tirado do trono, não deram bebida envenenada, não pegaram ele à traição, ninguém tocou nele, porque aquilo que Deus te dá é para sempre. Tudo aquilo que o diabo te oferece, ele dá com uma mão, tira com as duas, mas tudo aquilo que é de Deus é para sempre. E Davi, de igual modo, ele ficou tendo perseguição, tendo trabalho até os 30 anos, vivendo como um cachorro, como ele mesmo dizia. Mas quando ele se tornou rei, ele morreu sendo rei aos 75 anos de idade. Ninguém o matou, ele não morreu em batalha, nenhum filho, ninguém tomou o trono dele. Porque quando Deus promete alguma coisa para alguém, ninguém pode tomar. E por que todas essas coisas acontecem? Porque a vida de um homem, que eu falei que é como o jogo da vida, é como um dia. A nossa vida, à luz da Bíblia, é comparada a um dia. E como é que começa um dia? Um dia começa à meia-noite, correto? Então, quando dá meia-noite, começa o outro dia. Só que as pessoas do mundo, elas não começam o dia na ordem correta, à meia-noite, no momento mais escuro. Eles já começam ao meio-dia, no pleno esplendor. Mas daí o que acontece? Depois do meio-dia, vai para 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde e vai apagando todo aquele fogo, toda aquela euforia, toda aquela graça, toda aquela glória. Mas os justos são completamente o oposto. Eles começam o seu dia no horário correto, à meia-noite, no momento mais denso, no momento de trevas mais escuras. Só que tem um porém, vai clareando, 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 até que chegam no dia perfeito, na iluminação máxima, e terminam os seus dias com todo o esplendor do sol brilhando sobre as suas vidas. Você repara isso até mesmo na parábola das 10 virgens. As 5 loucas começaram com todo o gás ali. O gás que eu tô falando ali, no caso, era o azeite. Começaram com azeite, vamos em busca do noivo, vamos em busca do noivo. Quando chegou a meia-noite, que devia estar com o azeitinho ali cheio para começar
a caminhar realmente, o delas acabaram. Daí elas foram pedir azeite para quem? Para 5 virgens prudentes, que estava com seu azeite cheinho, preparado para a longa noite de trevas que estava pela frente. E aí o que acontece? As 5 virgens loucas ficaram de fora, não se encontraram com o noivo, porque o azeite acabou, a luz apagou e elas já não sabiam para que caminho correr para encontrar com seu noivo. E já as 5 virgens prudentes tinham azeite de sobra para passar a meia-noite da tribulação, a 1 hora da tristeza, a 2 horas da perseguição, às 3 horas das calúnias, até chegar às 6 horas, começar a clarear o dia e se encontrar com seu noivo. Então, a coisa mais comum será nós vermos jovens, pessoas belas, altas, fortes, saudáveis, ricas, começando já prosperando, dando tudo certo, comprando empresa, casando, tendo filho. Parece que nasceram virado para a lua. Mas a gente não precisa se enciumar com isso, porque eles já começaram ao meio-dia. E já você que começou à meia-noite, pode ser que esteja, quem sabe, às 4 horas da manhã já, às 5 horas da manhã. E você sabia, né? Dizem que o horário mais escuro da noite é um pouco antes de amanhecer. Então, um pouco antes de amanhecer é o horário de maior densidade de trevas, de mais baixa temperatura. Mas fica tranquilo, porque assim como a noite não consegue suspender o brilho do sol que faz o seu curso natural, assim também não vai ter como ninguém e nem nada impedir de a luz de Deus brilhar sobre a sua vida e realizar os projetos do seu coração. Então, gente, pra gente se despedir, eu deixo aqui um texto de Salomão, que é a virada de chave que eu tinha prometido lá no começo. Então, abre a sua mão agora e pega ela. Ele diz assim: o fim das coisas é melhor do que o começo delas, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Então, assim como numa maratona, aqueles que começam já, que queima a largada, sai na frente e tal, ele às vezes nem chega no final, ele para no meio do caminho. Só que aquele que começa a 10 por hora ali, tranquilinho, e se mantém naquela mesma velocidade até o fim, ele vai concluir, ele vai atravessar a linha de chegada. Porque o mais importante não é a velocidade que você caminha, a velocidade que você alcança os seus objetivos, mas sim se você se mantém constante do começo ao fim. É como o Martin Luther King disse: corra, e caso você não consiga correr, ande. Caso você não consiga andar, se arraste, mas nunca pare de seguir em frente. Então Deus, que é o dono da bênção, que é a bênção, está mais interessado em te ver constante, perseguindo o teu propósito, do que a velocidade em que você alcança ele. Tá certo então, gente? Espero que tenha ajudado demais. Só que na verdade tem mais um texto ainda que eu queria falar, só pra gente encerrar. Prometo que esse é o último, tá bom? É um texto de Isaías, ele diz assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As bênçãos virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olha que texto mais lindo para a gente encerrar essa mensagem. Fica com essa palavra, abraça, não deixa ninguém tirar essa fé de você, porque independente se você está no momento de trevas agora, no momento de noite, o que a Bíblia promete é o seguinte: embora o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer. E pode ser que já esteja perto do seu dia começar a raiar sobre você. Então fica firme, não desiste, que o que é teu está guardado e ninguém toma. A única coisa que você deve fazer é permanecer constante, perseguindo o teu caminho. Tá certo? Então, gente, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Não se esquece também de se inscrever no meu canal, ativa o sininho, para daí você não vai perder nenhum desses vídeos, tá certo? Então eu fico por aqui, gente. Um forte abraço e eu espero vocês. Até o próximo vídeo.